Acho que já dá, né? Espera aí que tem gente entrando aqui. Então, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda reunião do nosso grupo de palestras. E eu vou me apresentar, eu sei que a gente já anda se falando, meu nome é Isabela Costa, e essa é a minha segunda palestra, porque a primeira eu fiz jogada no fogo, vi uma live no Instagram hoje pela manhã. Se você ainda não assistiu, eu vou mandar, já mandei, na verdade, lá no nosso grupo de transbordo, um pouquinho do que rolou hoje lá. Eu não tenho o hábito de falar, de gravar vídeos, não tenho o hábito de falar no Instagram, de fazer live, foi a primeira para tudo, inclusive stories. E nessa noite a gente vai aqui falar um pouquinho, fazer um breve resumo de tudo que vai ser falado nas palestras do domingo. A gente está tendo um encontro aqui no Meet, no domingo às 5 horas da tarde. Você que fala, olha, eu preciso cumprir essa tarefa de palestrar. Eu sei que eu tenho uma mensagem para levar, mas eu ainda estou travado, estou bloqueado. Eu convido você a vir junto com a gente e destravar junto palestrar. E para a gente começar, eu já fiz uma breve apresentação do que eu vou falar. Eu vou começar aqui dando oportunidade para as pessoas que ainda não trouxeram, né, a sua mensagem, fazer uma prévia. E aí eu peço a ajuda da Yasmin. Yasmin, você que já falou, assim como eu e a Fabi, você consegue calcular o tempo? Essa é uma orientação do nosso mentor de oratória lá, que agora a gente arrumou um. A Fabi já tinha, eu não tinha, e aí eu arrumei um. E aí eu vou cronometrar aí, gente, uns 7 minutinhos. Por quê? Para que a gente comece a entender que para palestrar é necessário seguir um tempo. Existe uma coisa que ele falou e ficou muito marcante dentro de mim, é que durante um período que ele tinha saído da faculdade, ele precisou passar por um desafio de vários dias, abordar um tema em uma palestra de 3 minutos. E talvez a gente, quando pensa em abordar um tema em 15, 20 minutos, a gente fala, não dá, não consigo, não é possível. E isso é um desafio. Isso é um desafio de um bom comunicador. Conseguir fazer um início, um desenrolar e uma conclusão com chamada para ação em pouco tempo ou num tempo determinado. Então, a gente vai ter aí um tempo, a gente já está começando, né, a ser testados aqui. 7 minutos para você fazer uma prévia, eu acredito que não são todos que vão falar. Quem não falou para mim que ia falar e está aqui só para participar, mas sentiu a vontade de falar um pouquinho de quem é, do que faz, qual é a sua expectativa em estar aqui, eu peço que você se sinta à vontade para fazer isso, fale comigo, mas as pessoas que eu já sei que vão aqui falar um pouquinho, falar a prévia, eu vou chamando pelo nome, pedindo para se apresentar, e aí a Yasmin vai começar a contar o tempo. Entenda que você tem aí, então, 7 minutos. Não é para palestrar, é para fazer uma prévia do que você vai palestrar. E eu tenho certeza que vai ser aí muito legal. Vamos começar, então? Para a gente começar, então, a nossa prévia das palestras, eu vou chamar aqui a Valéria Nascimento. A Valéria, minha grande amiga dessa mentoria, nós não nos conhecíamos. E aí, sabe aquela conexão de alma? Pois é, rolou. Rolou o tchan. Valéria, seja muito bem-vinda. Fica à vontade. Obrigada, boa noite a todos. Eu fico muito feliz em estar aqui com vocês, porque para mim também é um desafio. É um desafio e eu vou cumprir. O meu tema, na verdade, eu fui buscar lá dentre tantos, a gente sempre tem um conforto maior em falar em alguns temas, né? E a gente sempre vai naquilo que é mais confortável. E também estar aqui é quebrar esse desconforto, né, do palestrar ou do falar para as pessoas que a gente talvez não tenha tanta intimidade. E eu escolhi falar sobre a inteligência emocional, que é um assunto tão falado, tão ouvido, tão lido, né, e é um processo que é muito complicado às vezes. Então, falar é um tema complexo, mas é um tema que traz muito para a gente essa ideia da dificuldade, né? Como lidar com a inteligência emocional. A gente fala sobre o físico, sobre corpo, sobre mente, mas e como a gente cuida dessas emoções e desses sentimentos? E o que é a inteligência emocional?
Então, para falar sobre a inteligência emocional, é a gente pensar nessa capacidade que a gente tem de identificar os sentimentos e as emoções. Isso é inteligência emocional. Então, como que tá? Como que hoje a gente avalia essa capacidade? Como que é? Né? A gente fica pensando, mas assim, será que eu tenho esse músculo emocional? Será que eu consigo ter essa percepção sobre os meus sentimentos e as emoções? E como eu lido com eles? Mas, eu vou pegar só dois exemplos que são desafiadores para a gente, que é o medo e a procrastinação. E falar sobre o medo e a procrastinação são temas que cada um tem a sua percepção, cada um tem a sua ideia, mas é falar de coisas que a gente sente. E cada um vai entender, interpretar e sentir de alguma forma. Mas o medo é o medo e a procrastinação é a procrastinação. E, para falar sobre eles, a gente vai pegar num ponto que é crucial, que são os impactos que eles têm. Como que a gente fala, né? Qual é o impacto que o medo tem na minha vida? Qual é o impacto que a procrastinação tem na minha vida? Isso é o mais importante. E a gente pensar nesse impacto talvez seja bem desconfortável e mais do que falar em público. Porque é o que vem de dentro, né? É aquilo que ninguém vê. E trazer esse assunto muitas vezes é delicado. Mas eu vou desmistificar isso e vou deixar ele bem simples. Para quê? Para que a gente entenda ele da melhor forma e a gente consiga lidar com ele. Porque assim como muitos outros seres humanos, a gente está aqui vencendo esse medo ou a procrastinação. Porque por quanto tempo a gente entendeu isso, né? Por quanto tempo a gente procrastinou em relação às coisas. E também eu vou ensinar 3 formulazinhas, 3 passos para que a gente consiga lidar com isso, consiga ter o quê? Habilidade, capacidade em lidar com o medo e a procrastinação. Esse é o ponto principal. Mas o todo o desenrolar da palestra vai ser exatamente para isso, para a gente chegar de um ponto em que a gente muitas vezes não sabe o que fazer, para chegar num ponto em que existem opções. E são essas opções que vão mudar a vida da gente. Então, é para isso que eu vou palestrar no domingo, para que vocês participem, lógico, para todos participarem, né? Quem que se sentir aí com medo e procrastinando, e aqueles que já estão na ação, talvez tenha algumas informações adicionais aí, porque a gente sempre contribui para o outro, né? A gente leva informação e a gente também recebe informação. E eu agradeço muito por vocês me ouvirem. E fico à disposição de vocês, caso tenha alguma dúvida, queira compartilhar, queira trocar ideia, eu estou aqui com vocês. Muito obrigada. Fala um pouquinho, já que você está com tempo ainda, É. que ela conseguiu entender. Já que você está com tempo, fala um pouquinho sobre o que você faz, né? Qual que é a habilidade que você exerce para que as pessoas entendam aqui. Por que você vai palestrar sobre esse assunto? Por que você tem esse domínio sobre esse assunto? Porque eu falei num ponto importante, o impacto que tem na vida isso. O medo e a procrastinação. Eles andam juntos. Eles andam juntos. E foi daí que eu entendi que eu precisava falar disso. E só falar não. É que são coisas que a gente sempre se dá conta, mas a gente vai protelando. Falar sobre eles, para mim, é muito importante. Mas eu sou psicóloga, eu sou terapeuta em programação neurolinguística, eu sou hipnóloga, mas isso tudo não quer dizer nada quando você vai encarar o medo. Não tem título. Então, aí, você vai num nível de ser humano. E o ser humano é tudo isso. Então, se a gente precisa vencer essa barreira do medo, a gente precisa entender que em primeiro lugar, a gente é ser humano e a gente tem medo. Já começa por aí. Então, falar sobre isso, para mim, é desconfortável, mas, por outro lado, eu venho muito falando sobre medo, muito sentindo medo e muito vencendo medo. Gente, muito obrigada, Val, Eu agradeço. pela prévia aqui. Parece que essa pessoa tinha medo de falar, gente, gravando. Pois é.
Ela está aqui medo de vencendo falar isso. em público, eu tive pânico para apresentar meu TCC, eu não faço live, porque eu tenho pavor de live, mas para mim tem coisas que são, pessoalmente, eu não tenho trava, eu não tenho, é com rede social. Estar diante de uma câmera. E aí você entende como uma câmera apavora. Sim. Eu sou uma pessoa, nós não nos conhecemos, estamos nos conhecendo agora, mas eu pareço ter medo de falar? Não, né? A cara da Lúcia, não. Gente, eu passei mal para gravar um vídeo que o Pablo mandou. Lembra da semana lá? Que ele mandou a gente gravar um vídeo para participar, ficar uma semana com ele? Eu fiquei 6 horas seguidas gravando um vídeo de 1 minuto. Eu chorei várias vezes, que eu falei, não. O tamanho do bloqueio de estar diante de uma câmera. E aí você começa a entender que aquilo que você tem... Você sabe assim, ó, eu tenho uma mensagem, mas eu preciso passar por esse obstáculo para conseguir levar essa mensagem. E por que eu não parei? Dentro de mim eu ouvi uma voz assim, para, você não vai ganhar nada com isso, você não precisa disso. Gente, de todo o meu coração, eu nem queria tanta exposição de lá. Eu até queria participar daquele momento, estar perto do nosso mentor, mas assim, eu nem queria tanto estar lá, mas eu queria vencer esse desafio, porque eu queria passar por esse obstáculo. Porque passar por esse obstáculo significava o seguinte, eu tenho uma mensagem e é o começo de um desbloqueio. E aí eu venci esse desbloqueio gravando. Eu consegui passar, melhorar. Ontem eu não passei mal. Só acordei várias vezes na madrugada, porque sabia que ia ter que gravar hoje de manhã. E aí eu falei, e aí o meu cérebro que tentou me boicotar. Viu? Você foge disso, você não precisa disso. Sai da exposição. Deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto você estiver no secreto, o secreto é só para Deus, gente. O secreto é só para intimidade. No secreto, você vai estar calado. Enquanto você se cala, pessoas morrem. Isso é a maior verdade que eu já ouvi o Pablo falar. Enquanto você se cala, pessoas estão morrendo. E você pode olhar para você e falar assim, eu não sou a pessoa, eu não estou no nível do Pablo. Não está mesmo. Ele também não estava nesse nível anos atrás. É a prática que levou ele até ali. E é a prática que vai me levar, que vai levar você até ali. E estar nesse momento aqui, você não tem noção do peso que tem esse momento aqui de encontrar um grupo na mesma frequência que você. Você sabe quantas vezes eu até quis, mas eu falei, nunca será, porque eu nunca vou fazer? E aí, de repente, você encontra uma pessoa para o caminho que fala assim, ó, pula e sai da frente. Pula aqui que eu vou te pegar. Vem. E aí você fala, ela tá ali. Pula e ela sai da frente, porque aí a pessoa também está ali com você como primeiro. Também para a pessoa é a primeira vez. E estar nesse momento aqui destravando é muito bom. E aí o que eu decidi? Eu decidi que eu vou viver esse ano não sozinha. Eu não vou viver esse ano sozinha. Eu não dou conta de viver esse ano sozinha e eu não quero. Aqui tem pessoas que têm uma mensagem para levar e que precisam estar em grupo. Precisam estar juntos. Depois que você destravar, você vai poder andar sozinho e você vai guiar outras pessoas. Aqui a gente vai um ajudar o outro. E aí, as pessoas que estão aqui, gente, a maioria quer palestrar, mas não conseguiu preparar nada. E aí falou comigo no individual e eu falei, o quê? Cai para dentro, vem aqui. Mesmo assim. Vem mesmo assim. E aí, no domingo, você tem aí hoje e amanhã o dia inteiro e o domingo para preparar alguma coisa. Mas eu queria saber se alguém aqui se sente confiante de falar alguma coisa, mesmo que não tenha preparado. Alguém se sente confiante de falar um pouquinho, de se apresentar, de falar qual é a sua expectativa nessa mentoria e qual é a sua expectativa em começar a palestrar? Qual é a mensagem que você quer levar? Alguém tem confiança, mesmo não tendo preparado nada? Ô, Fabi, deixa a Lúcia falar que de manhã, Lúcia, eu queria ter te ouvido melhor, porque eu já te sigo e eu sei aí da tua história e é inspiradora demais. Inclusive, o Janley colocou você lá no stories dele, né? Yeah. E aí eu olhei e falei, olha, ele soube reconhecer uma guerreira, então
Então, vou deixar Olha, você agora falar. ok, olha, de manhã eu estava na aula de inglês, estava no curso de inglês e eu saí só para falar aquele bocadinho daí também. E lá não tem muita rede, tive um bocadinho de dificuldade, mas pronto, vou começar. Eu sou a Lúcia Mendonça, tenho 33 anos, tenho 4 filhos. Ah, vou dizer as idades, que é para chocar mais. O meu mais velho tem 7 anos, o meu segundo tem 3, depois tem os gêmeos que têm 2 anos. O meu despertar, posso assim dizer, começou a ser quando cheguei à vida dos gêmeos, que fiquei assim, como é que vou ter 4 filhos assim, os cuidados tão próximos, será que eu consigo, não consigo? Decidi procurar coisas na net, no YouTube, para ver o que é que eu podia fazer para me ajudar nessa demanda, porque eu próprio não estava a saber como é que eu ia lidar com toda a situação. Então, comecei a pesquisar, depois vi que, mas isso não tem nada a ver com a minha realidade, aquilo que eu vou viver. E depois comecei a ter vários bloqueios, várias situações ao mesmo tempo, mesmo antes dos gêmeos nascerem. E quando eles nasceram, foi um boom, que eu fiquei assim, mas eu vou ser o quê? Vou ser sua mãe, vou ficar aqui em casa só com as crianças, então, tipo, eu sei mais coisas, eu sei muito mais coisas, eu estudei, eu sei coisas, porque eu posso fazer outra coisa. E essa pergunta do eu serei apenas mãe ficou a bater na minha cabeça e o Gêmeo nasceu em 2020, em 2021, em janeiro, eu criei canal do YouTube, gravei meu primeiro vídeo, assim, tipo, à toa mesmo. Tenho muito orgulho daquele vídeo. Gravei o vídeo, fui gravando vídeos ao longo daquele ano, fui gravando. E depois de gravar vídeos, já alguém viu o meu vídeo, convidaram para fazer um programa, faço um programa às quartas-feiras, numa página de informação da minha terra natal. Eu faço vídeos para lá e comecei também a fazer coisas para o YouTube, para o Instagram também, postar vídeos, postar reels. Lancei-me. Tinha vergonha, tinha medo, tinha, mas eu acho que é mesmo mais as bocas das pessoas é que nos trava. E quando eu parei de ouvir tantas bocas, porque eu disse assim, mas quando eu criei o canal no YouTube, eu não disse nada a ninguém, eu fui só e criei, fui, gravei o meu vídeo, fui, fiz as minhas coisas, sei que agora aqui eu tenho tantas travas. Se o YouTube também, tipo, também é outro mundo. Então eu comecei a silenciar as vozes das pessoas e atualmente eu quase não conto nada a ninguém, simplesmente veem o que eu estou a fazer. Ai, estou a acompanhar, estou a gostar, que bom. Que bom. Comecei a silenciar vozes e comecei a fazer as minhas coisas. Ter filhos pequenos e ter uma mensagem para passar não é fácil. A minha mensagem que eu quero passar é mostrar às mulheres que nós não podemos nos anular quando os filhos nascem. Nós ficamos sempre naquela que, ok, estou aqui, eu sou mãe, vou cuidar dos meus filhos, vou dar tudo para eles. Sim, senhor, vou dar tudo, fazer tudo. Se tiver que sair daqui de vida e ter com eles, eu vou. Mas eu tenho que saber que no meio dessa mãe que existe, mãe feroz, eu também sou mulher, eu também quero ser eu. Eu não quero deixar que aquela Lúcia lá dos 14 anos, dos 18, morra só porque nasceu uma mãe. Eu posso ser adulta, mãe, mulher, esposa e continuar o meu caminho. E essa mensagem que eu quero passar às mulheres, que não se anulem, não se deixem para trás, porque depois quando chega lá à frente, o tempo passa tão rápido que os filhos têm 18, 20 anos, não querem saber de ti, gente. As pessoas não querem saber de ti, eles querem viver a vida deles, o novo deles, ter a oportunidade deles. Então, quanto mais tu te anulas, tu te deixas para trás, enquanto tens os filhos, quando chegas lá à frente, tu vais ficar o que eu faço agora? E ter aquele síndrome de ninho vazio que se vê muito e que não, que tu podias construir alguma coisa, fazer alguma coisa, nem que seja voluntariado, estar com alguém, pode não ter, pode ser companheiro, como não, porque atualmente o mundo está muito diversificado, né? Pode estar sozinha com o teu filho, mas o teu filho foi estragado da vida dele, e tu estás ali, aquela sogra mesmo, cão, que fica ali atrás do filho, que não pode deixar o filho fazer nada, e vai se intrometer na relação do filho. Não. Então, a minha mensagem para o mundo é: existe uma mulher depois da maternidade. E essa mensagem que eu quero passar e dizer que há dias, sim, que eu não consigo fazer nada daquilo que eu tenho planeado para fazer. Nada. Mas quando eu vou me deitar feliz da vida. As meus filhos estão contentes, estão ali e não gritaram, não estão a passar fome, não estão maltratados. Eles estão bem, se eles estão bem, eu também estou bem. Logo, só aquilo que eu não consegui fazer hoje, eu vou me planear para fazer amanhã. E se não der para fazer também, o resto do mapa e pronto.
E estamos bem com isso. E é isso. Obrigada. Perguntas, questões. Lúcia, pessoal, para quem... A Lúcia, ela não é uma brasileira morando na Inglaterra que veio de Portugal, nada disso, tá? Lúcia, a Lúcia, ela é de uma província, é isso, de Portugal, que mora na Inglaterra, é isso? Não, eu sou de uma ilha, sou santomense, é uma ilha em África, é perto de Angola, Gabão, por aí, mas é uma ilha muito pequena, passa assim mesmo na linha do Equador e muitas das vezes nem sequer aparece assim nos mapas normais, não aparece. Ou se aparecer mesmo fica tipo um ponto mesmo em cima da linha do Equador, quase não se vê. Yeah. E lá falamos português que foi colonizado por Portugal. E aí agora ela mora na Inglaterra já há alguns anos. Mas, Lúcia, muito obrigada aqui pela prévia. Pessoal, quem puder, na verdade, eu peço, né? Aqui a gente é uma tribo. Alguém falou aí que é muito bom encontrar sua tribo no chat, e eu queria falar para vocês que é mesmo bom. Você vê, são 200 e poucas pessoas num grupo de Telegram, e aqui tem 10 pessoas. Eu sei que tem pessoas que participaram cedo e não puderam entrar agora, mas são pouquíssimas as pessoas que se conectam, que realmente estão na mesma frequência, e é muito bom você estar com essas pessoas, tá? Isso vai potencializar os seus resultados. Então, vamos nos seguir, né? Depois a gente coloca lá no grupo. Se você não fez isso ainda, coloca o seu Instagram. Talvez você fale assim, mas eu ainda não faço nada lá, mas você vai fazer. Se você está aqui, você vai começar a fazer. A gente tem aqui, a Yasmin deu várias dicas e ela vai abordar esse tema lá na palestra, né, Yasmin? Ela vai falar um pouquinho agora sobre isso. E aí, eu vou falar também, a Fabi também, para a gente deixar gravado lá no YouTube, porque a gente não gravou, e vai vir assuntos importantíssimos aí, mas eu queria abrir, antes da gente falar um pouquinho do que a gente vai fazer, eu, Yasmin e Fabi, abrir um pouquinho para a galera que não conseguiu preparar nada, portanto, está aqui só para pegar a frequência, mas eu queria que você se apresentasse. Aqui eu acho que falaram aqui comigo no chat. Se apresenta, fala um pouquinho do que você vai preparar. Não precisa falar em detalhes, porque você não conseguiu preparar a prévia, mas sobre qual assunto você vai abordar na palestra, ou você gostaria de abordar. E aí, fiquem à vontade. Alguém? Eu. E Oi, aí, oi, oi, boa noite. Olá, seja bem-vinda aqui ao nosso grupo, nossa tribo. Primeira vez Fique à eu por vontade aqui. para se apresentar. Meu nome é TT Magalhães, eu estou social media, eu moro em Lagoa Santa, próximo de Belo Horizonte, pertinho do aeroporto de Confins, e eu vi aí, né, os relatórios das meninas aí, das dificuldades de gravar vídeo. Esse, graças a Deus, não é meu problema mais, já tive muita dificuldade, hoje não tenho. Já trabalho aí no digital, já tem um ano já. E quem precisar de ajuda aí, gente, só falar comigo aqui que eu estou aberta para ajudar, tá? Você tá falando, eu tô assim meio perdida ainda, porque eu chamei a Bela agora de tarde, ela me respondeu, eu estava no corrida, eu cheguei, ela tinha mandado o link, eu falei, deixa eu entrar aqui onde eu ver o que esse povo tá falando. Mas é sobre a palestra, né? Eu tenho uma habilidade de falar muito sobre atividade física e ansiedade, que foi uma dor que eu passei. Quando eu comecei a trabalhar no digital, eu já tinha desenvolvido a ansiedade e o caso veio ficar mais sério e eu consegui o controle e a cura, claro, com terapia também, com psicóloga, mas a atividade física, a corrida de rua, foi o ponto-chave. E hoje eu não largo mão da corrida de rua por causa que eu sei que me faz bem. O meu mental, o meu físico vem através disso aí. Então, eu vou até palestrar domingo de manhã lá na Igrejinha da Pampulha, cá em BH. Eu juntei uma galerinha, a gente está indo lá fazer uma palestra e eu vou falar sobre esse tema. E aí, pelo que eu vi aqui à noite, eu consigo... Os seus vão ser todo online, né? Eu consigo palestrar aqui também sobre esse tema, atividade física e ansiedade, que é um tema que eu falo porque eu vivi. A gente fala do que a gente sentiu, né? Então, acho que o tema que a gente mais domina é aquilo que a gente passou. E é isso. E aí, nenhuma verdade é passada de uma maneira tão clara quanto aquela que a gente viveu, né? Isso. Então, por isso que eu falo, vai palestrar, fale do que você domina. Por mais que você se ache, assim, o inútil,
Porque eu já passei por momentos assim. Eu não estou falando de você, estou falando sobre mim. Uhum. Você tem algo que você é bom. Tem No algo começo que... eu tinha vergonha de falar, tá? Eu tinha vergonha de falar, porque nossa, mas como assim falar de ansiedade? Isso é frescura, isso é coisa de gente doida, sabe? Eu tinha medo do julgamento das pessoas. Depois eu falei, não, tem gente. E quando eu comecei a falar na minha rede social, veio muitas pessoas falar comigo sobre o assunto. Então, E tipo você assim, tomava remédio para ansiedade? eu cheguei a tomar remédio para ansiedade. Eu tomei durante 3 meses, só que eu não aceitava. Eu falei, não, isso não faz parte de mim. E aí tem a fé em Deus também, né, gente? A conexão com ele lá é surreal. E aí foi toda essa junção que eu vim a cura e eu parei a medicação, hoje eu não tomo medicação nenhuma. E eu estou liberta desse vínculo. Porque a ansiedade é você querer viver no futuro, né? Então, quando a gente aprende a controlar o nosso cérebro, a gente aprende a controlar as nossas emoções, a gente vive muito mais tranquilo e em paz. E você, lógico, foi uma junção de coisas. Teve a espiritualidade, Uhum. porque eu acredito que isso aí é uma Um base. montão de coisas, eu já fui 10 e 1, hoje eu sou 22, então o Pablo me ajudou muito também aí Gente, a gente tem uma veterana! Palmas para a veterana! Me ajudou muito nessa trajetória, então foi uma junção de coisas, espiritual, físico, mental, é tudo um conjunto, mas quando você aprende a dominar o seu cérebro, você consegue ir muito longe. Mas a sua âncora teve uma junção de coisas, mas a âncora foi o treino. O Foi treino, a corrida, a atividade. E é isso que você vai trazer para nós no domingo, né? Uhum. Então é isso. Alguém quer perguntar alguma coisa para ela? Então, muito obrigada, viu, pela préviazinha. Estou na expectativa aqui para esse domingo ouvir sua palestra. Pode deixar. Jussara, quer falar um pouquinho? Seja bem-vinda. Obrigada. Deixa eu te falar um negócio. Você falou que de manhã te jogaram no buraco, né? Você está querendo me jogar também. A gente aprende com os mais experientes. Ela fez comigo, agora eu tenho que fazer com os outros. Exatamente, eu estou percebendo, eu tô sentindo. Falei assim, ela está falando, ela está jogando, está esperando. Não, mas beleza. Que bom que eu tenho uma quase que vizinha também, porque eu estou aqui em Minas Gerais, eu moro perto de Sete Lagoas, uma cidadezinha chamada Funilândia, 4.000 habitantes. Vocês imaginam, cidadezinha pequenininha. Bom, meu nome é Jussara, tenho 52 anos. Há um tempo eu já venho assistindo às palestras do Pablo, e assim, em dezembro, antes do Natal, um pouquinho antes do Natal, quando eu escutei ele falando sobre essa mentoria, e eu tinha acabado de sair da empresa que eu estava trabalhando, que a empresa está, isso em Ouro Preto, na cidade de Ouro Preto. E a empresa, assim, tá para fechar, então eu me ofereci para ser mandada embora e eles me dispensaram. Eu achei ótimo que eu voltei para minha cidade, vim aqui pequenininha, gostosa de morar. E eu falei assim, esse é o caso. Eu vou pegar o que eu tenho e vou investir. E foi ótimo, porque assim, eu venho na expectativa, eu já tenho uma outra pessoa que eu trabalhei com ela, que está no grupo também, da mentoria do Pablo, e a gente está com expectativa, assim, imensa, de poder desenvolver um trabalho que é totalmente diferente do que a gente faz. Eu sou contadora, eu não tenho nada a ver com a área, assim, né, de mídia, mas eu tenho a minha filha, entrei também por causa, aí já saí do meu e fui pro da minha filha. Ela é arquiteta, ela já trabalha dentro das redes sociais. O trabalho dela é todo, desde novinha, ela já faz trabalho dentro das redes sociais. Mas ela tem que focar no trabalho dela e precisava de alguém que desenvolvesse esse lado para ela. Então, eu estou aqui para poder aprender. Espero que eu aprenda bastante, que distribua meu aprendizado aí para o mundo inteiro. Mas vamos lá. Isabela, terrível. Ela esqueceu de mim. Então, me falou de última hora sobre a palestra hoje e eu não preparei nada. Ela mandou até uns roteirinhos, algumas coisas que eu pudesse falar, mas eu não tenho expertise para falar sobre isso. Eu estou pensando em falar sobre prosperidade, porque, afinal de contas, a gente tem que aprender a ser mais próspero. Porque prosperidade não é só uma casa linda e maravilhosa, um carro lindo e maravilhoso. Todos nós merecemos isso.
mas prosperidade é felicidade. Então, esse é o ponto que eu estou querendo falar. Não sei ainda se vou falar não, viu, gente? Já fiz palestra, igual eu falei com a Isabela, já fiz palestra, eu sou espírita, então eu fazia palestra, eu tinha um grupo, a gente estudava e fazia palestra dentro desse centro espírita. Na empresa que eu trabalhava também, a gente tinha que fazer o DDS, que é a área de segurança, então toda semana tinha apresentação e, inclusive nessa última, em dezembro, eu fiz uma apresentação sobre uma parábola, eu apresentei uma parábola lá que eu achei super interessante, que vai linkar no que a Isabela falou. O grupo aqui são 200 e tantas pessoas, hoje nós só temos 10. Por quê? É porque não se perderam, não têm a sintonia com a gente ou não querem distribuir o conhecimento. Então, a parábola falava um pouquinho sobre isso. O que me importa com os outros se aquilo não me atinge naquele momento? Mas mais para frente a gente sabe que a gente precisa do outro e que né, lá na frente pode precisar. Então, é na hora que o chamado acontece, às vezes você não pega. Então, acho que aqui houve o chamado e cada uma de nós, peraí, deixa eu agarrar aqui, não posso soltar, não. E agradeço, só tenho que agradecer. Vamos ver se vai dar certo. Domingo não apresento. Aí fica naquele esquema. Se tiver outra, né, aí eu participo. Mas teremos, né, gente? Teremos sim. E o intuito é, quem quiser, a gente... existem grupos como esse que as pessoas estão cobrando e as pessoas estão pagando para participar. Isso que a gente está fazendo aqui, eu queria que vocês entendessem o seguinte, é doação. Exatamente. É transbordo de verdade. Tanto é que quando eu falo para as pessoas, eu faço questão de enfatizar, é gratuito. Porque parece que as pessoas estão achando que é pago. É aquilo que o Pablo fala. Você aprendeu? Melhor do que aprender é ensinar. Melhor. É a hora da gente começar a ensinar um ao outro, fazer alguma coisa. Eu não sei, mas alguém que está fazendo. A Fabiana, eu vi que sabe um monte de coisa. A Yasmin também. A Lúcia tem uma experiência lá fora que é incrível. Então, vamos trocar essas experiências. O João está caladinho. Joga o João também. Por enquanto, João. Então, assim, vamos trocar essas experiências, vamos aprender com a vivência do outro, né? É isso aí. Gente, obrigada por ter Obrigada, Ju. E aí, desculpa, Ju, porque a Ju foi uma das primeiras a me chamar. E aí começou a chamar um monte de gente. Sabe quando vai ficando aquilo lá embaixo? Se você não fizer na hora, há uma grande possibilidade de você se perder. E aí foi um erro de execução meu. Mas, olha, é só o começo, Ju. A gente tem aí o ano inteirinho e a gente vai ter mais vezes esses encontros para que a gente venha perder totalmente o medo. E aí, para a gente fechar, obrigada pelo transbordo. Muito bom saber que tem uma pessoa que domina um pouquinho, a Ju domina um pouco de palestras, que é algo que a maioria de nós não fazia, né? A gente vai dominar, mas ainda não fazia. Então, a Ju vai trazer aí para a gente muita experiência, com certeza. Obrigada, Ju. E aí, mais alguém quer, sem que eu jogue no fogo, quer, né, por livre e espontânea pressão, porque tem poucas pessoas, falar, se apresentar? Não? Posso chegar aqui para minha amiga, porque é um assunto que muito nos interessa. Posso passar adiante? Então, por favor, recebam com uma salva de palmas a Fabi, nossa gestora de tráfego. E a Fabi vai falar um pouquinho aqui para a gente sobre o tráfego. Fabi, fica à vontade. Você quer me matar de vergonha? Bom, meninas, vamos lá. Primeiro, eu sou a Fabi. Eu sou uma avó de uma neta de 8 anos, eu sou mãe de 2 filhos, um de 31 e um de 16. O meu filho de 16 anos trabalha comigo desde os 14 anos. Eu estou gestora de tráfego, porque na verdade eu sou uma pessoa multimilionária que faz doações de 100 mil reais só para a minha comunidade, fora para outras comunidades que eu sei que o meu valor agrega. Então, assim, eu já sou essa pessoa. Eu já tive uma empresa de software, então o meu ramo, eu tinha uma empresa de software de gestão, e essa empresa ela era muito boa, ela, assim,
consegui alavancar bons resultados com ela, porém eu não tinha nada de alicerce. Eu vivi uma vida totalmente disfuncional. Eu bebia, eu fumava, enfim, vocês não têm noção do quão eu judiei de Jesus Cristo que habita em mim. Eu sou católica, eu sou catequista na igreja católica, praticante, eu vou lá ajudar a lavar os pratos das comidas, e enfim, lavar o quintal, porém, eu sempre tive essa proximidade com o servir, mas eu nunca tive conexão com Deus. Então, essa falta de conexão com Deus fez com que a minha empresa despencasse de tal forma que eu acumulei uma dívida de mais de 2 milhões de reais. E com isso, quase perdi minha casa. Não vou dizer que perdi meu marido, porque o meu marido é maravilhoso, meu marido é um milagre que eu tenho em minha vida, é o meu esposo. Então, independente de tudo que acontecia, eu e ele, a gente sempre foi ali, sabe, lado a lado, e com isso, só que como eu tinha a empresa e eu ganhava muito bem, eu meio que atrapalhei um pouco o processo dele, ele era encarregado de logística, eu tirei ele da empresa, e enfim, aconteceu um monte de coisa, até que eu tive que, lá de baixo, sem ter R$ 100 por mês, que era o que entrava na minha casa, porque eu tinha tirado meu marido do serviço e acabei com a nossa empresa por uma, como eu disse, falta de inteligência emocional, falta de gestão, né? E por R$ 100 por mês eu vi um anúncio na internet de vendas de sofá online. E eu então comecei a ver aquilo, primeiro eu achava que era golpe, e comecei a anunciar no Marketplace, comecei a vender sofás, e de repente eu vi que o meu filho, 14 anos, fiz o script, pedi para ele responder, e ele começou a vender R$ 400 por semana. Opa, aí a gente já começou a ver algum potencial ali. Eu assumi então, criei uma empresa, a gente chama de largada no sofá, tá vendo, eu tô aqui largada no sofá, porque é assim que eu trabalho, e então eu comecei a vender esses móveis, a princípio pelo Marketplace, mas o volume era muito baixo, então ainda assim só dava aquela, né, só para sobrevivência mesmo, e aí então eu vi a necessidade de ganhar dinheiro rápido, né, porque eu já estava vendo o ponto de eu voltar a trabalhar, e eu não me sentia mais, assim, não capaz, mas assim, eu não queria mais, eu não me admitia a trabalhar fora mais, porque aqui onde eu moro é trem lotado, é trem que vai com porta aberta, eu moro numa periferia, eu moro numa comunidade, vocês pode procurar, é Perus, na cidade de São Paulo, acho que ontem estava na televisão por causa de enchente, não, antes de ontem estava por causa da enchente, ontem estava porque alguém baleou um rapaz do caminhão tentando roubar, e é só dessa forma que o meu bairro aparece, né, então, como eu disse, eu não estou, mas eu sou uma multimilionária que eu vou resolver o problema da minha comunidade. E, dito isto, fui então aprender o tráfego pago, por quê? Porque as vendas do sofá eram baixas, então eu vi a necessidade e procurei como vender mais na internet. Aí me veio a questão do tráfego, a princípio comecei a fazer pesquisas no YouTube, comecei a pesquisar, tal, aprendi um pouquinho, daqui a pouco eu comprei um curso, porque daí com o que eu aprendi, graças a Deus eu sou autodidata, né, isso é algo de mim, e eu masterizo até dominar, aí comecei a fazer os anúncios, comecei a vender mais, comecei a ter uma renda já recorrente, meu marido começou a me ajudar com as planilhas, porque ele é bom nisso, fazer as entregas e dividir, montamos essa empresa, essa operação, aí comprei um curso, né, comprei um curso bom de tráfego e falei, não, eu só vou parar quando eu entender cada númerozinho que está aqui por trás desse negócio. E assim eu comecei, então, a fazer o tráfego pago. E só que eu fazia para eu, né, aqui. Quando eu comecei a ouvir a questão dos plays digital, tem uma renda extra, se você só tem uma renda, você não tem nada, porque as vendas, né, elas caem, elas vêm, enfim. Aí eu comecei, então, a me interessar um pouquinho pelo mundo de afiliado, e então eu falei, opa, eu sei fazer tráfego, aqui está dizendo que se eu me afiliar, eu não preciso pagar nada, enfim, comecei a fazer a questão estudar mais o marketing digital mesmo, e achei um produto que eu consegui colocar no perpétuo, que começou a me render 30 mil por mês, e com isso a minha vida foi se modificando, e caí de paraquedas no pior ano. Quando vim, assim, confesso que a primeira vez que eu ouvi Pablo Marçal, eu desliguei, porque eu fiquei, é um exagero,
não existe isso. O primeiro livro que eu lembro que uma live dele, o ano passado, eu nem acompanhava ele mandou assistir, foi aquele livro que foi um desses que ele mandou essa vez, que é da menina lá, do Milagre. Eu olhava aquele filme, para mim era uma bobeira, eu olhava aquilo e falava, gente, mas é muita, né? Nossa, se fosse fácil assim, passarinho, voa. Então, para mim, aquilo não fazia sentido nenhum, porque eu não tinha conexão com Deus, então, para mim, não existia aquilo. E larguei para lá, não gostava do jeito que falava, não gostava de nada, só que então Deus falou para mim, filha, você vai escutar só mais essa vez. Se você não quiser ouvir, eu não vou te mandar mais essa mensagem. Foi como se fosse um outdoor na minha cara, assim. Aí eu entrei numa live, por acaso, que o Pablo estava falando assim, Jesus Cristo habita dentro de você. Jesus é sua alma. O que você faz, você está fazendo contra Jesus. Eu caí no choro que eu falei, meu Deus, coitado desse Jesus. Eu dei droga para ele, eu dei cigarro para ele, eu dei bebida. Droga não, tá, gente? Que eu nunca usei droga. Droga de maneira de bebida. E eu dei bebida e eu abusei dele. E eu comecei a chorar e eu senti que saiu algo dentro de mim. Aí foi tendo uma transformação de 2 anos para cá. Foi que eu fui buscando essa questão da inteligência emocional, de entender como que eu tinha saído de uma empresa que faturava 200 mil por mês, de verdade, gente, eu tinha 2 milhões por ano de faturamento e perder, sabe, por quê? Porque eu não tinha, eu vim da favela, eu nunca tinha ouvido falar de riqueza, então para mim aquilo não me pertencia, enfim, e aprendi o tráfego, o que que eu vou fazer com isso, aí o que aconteceu? Quando eu caí de paraquedas aqui, alguém estou num outro grupo de transbordo, e alguém fez uma questão lá sobre o tráfego, e eu respondi, mas para mim eu tinha respondido de forma despretensiosa, que eu nem imaginei que alguém ia prestar atenção naquela minha resposta. Só que quando eu respondi, alguém falou, não, mas isso, aquilo, aí eu respondi de novo, aí alguém falou, não, mas isso, aquilo. E eu fui dando, porque assim, é algo que eu domino, né, que eu já faço, e faço muito bem, obrigada. Aí nisso, aí eu falei, aí as pessoas, e por que você não... Não, aí eu me pus, eu falei, se vocês quiserem, eu ensino vocês o início, né, a dar primeiros passos, porque o tráfego dentro da plataforma é muito superficial. Eu já fiz e eu sei que tem muita coisa além daquilo que é necessário aprender, que só com aquilo a pessoa não vai conseguir desenvolver a venda na internet. Aí eu falei, só que pelo meu tempo escasso, eu cobro R$ 20 se vocês quiserem. Aí todo mundo começou a colocar, eu quero, aí de repente veio um rapaz que é um lançador, aí me mandou, eu sou lançador, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu vou montar a estrutura para você, e o cara já montou a estrutura, já montou tudo, já montou o site, eu já tenho o logo, eu já tenho, e começou a se acontecer, aí eu fui nesse grupo, por acaso, que a Bela tá, e vi lá, palestrantes, não sei o quê, eu não tinha me atrevido a pedir para fazer a palestra, porque eu falei, nossa, mano, os caras estão palestrando aqui, deve ser só, ixi, não, eu não, porque ela fez o encarte assim, com o bagulho tão profissa, que Gente, eu falei, eu conto ou vocês contam? Aí eu demorei, depois eu falei, não, eu vou falar com essa menina aí, eu vou chamar ela, aí chamei ela no particular, oi Isa, não sei se você tem tal, mas eu entendo de tráfego, se você quiser, aí ela me falou, eu ia procurar alguém de tráfego, então demorou, achou, e beleza, entrei, e assim, eu tô com esse outro grupo tá um transbordo, gente, dali vão sair generais também, assim, eu sei, esse rapaz, ele tá tão encantado, e assim, o que tá acontecendo, hoje eu ouvi inclusive o rapaz, ai que bom que tá acontecendo para você tão rápido, eu falei, faz 15 anos que eu tô tentando. Faz 15 anos que eu não desisti, faz 15 anos que eu não parei, apesar eu nunca parei, né, e enfim, e é isso, então assim, o que eu vou ensinar do tráfego é algo assim, gente, eu entendo o tráfego de forma tão simples, eu entendo o tráfego como o Pablo domina a Bíblia. Assim, vocês não vão ouvir falar de CTR, de métrica, de coisas difíceis, porque para fazer tráfego, você não precisa saber dos nomes das coisas, você precisa saber para que ela serve, sabe? Então, eu vou falar do funil, como que a gente constrói um funil, o porquê que um funil é importante, e eu sempre faço a ligação do funil exatamente com esse transbordo, e assim, depois que eu entendi esse conceito, gente, que tudo é início, meio e fim, verde, amarelo e vermelho, sabe, céu, terra e mar, é tudo.
tudo é 3. Quando é 3, então você não tem como errar. Para você poder fazer um bom tráfego, você precisa fazer, assim, você vê, eu não tenho gente na minha rede social, porque eu não preciso aparecer. Eu ganho pelo tráfego pago, né, e não pelo tráfego orgânico. Então, assim, eu tenho 100 pessoas na minha rede social e eu vendo 30 mil por mês somente em uma das plataformas que eu sou afiliada. Eu tenho outra que é 6 mil, eu tenho outra que é 12 mil. Então, eu já estou fazendo o meu ecossistema. E tem pessoas que, tipo, mas assim, você faz tráfego, não tem? Eu nunca tive essa necessidade, eu nunca tive, na verdade, essa vontade de vir para a rede social, de fazer isso. Por quê? Porque eu aprendi a fazer dinheiro no, né, assim, por trás dos bastidores. Mas quando eu ouvi esse chamado, sabe, que aí essas pessoas começaram a depositar, mas é isso, é aquilo, e eu respondi, gente, para mim o que eu respondo é algo tão simples, e eu vejo as pessoas, nossa, olha o que ela falou, eu falei, mas é o óbvio. Mas não é óbvio para quem não sabe. Então, assim, eu consegui decifrar isso de tal forma que a minha escolha, até o meu curso, vai ser voltado para pessoas acima de 50 anos. Porque são pessoas acima de 50 anos que pensam que é uma sopa de letrinha, que tem, sabe, que vê aquilo ali. Porque, assim, eu ensinei a minha mãe a fazer tráfego. E a minha mãe tem 67. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque eu vou falar a linguagem de vocês, sabe? É algo assim, enfim, é isso. Então, com certeza, eu sei que eu tenho que muito agregar. Estão chegando gente. Esse grupo, como eu disse, é um grupo, está sendo um grupo um pouco mais poderoso no sentido do empreendedorismo. Ali, o nosso professor de oratória está ali agora. Tem esse rapaz que é lançador, então assim, é para network, depois se vocês quiserem, me passa que eu coloco vocês nesse grupo, porque ali nós só vamos falar de dinheiro, não é nem de dinheiro, que eu já falei para eles que é proibido falar de dinheiro ali, mas é falar de aprendizado, de um processo, porque depois que você pegar gosto, você vai querer, ó, quando você fizer a sua primeira campanha, porque o meu desafio é esse, eu vou fazer essa imersão de 7 dias com eles, e depois com eles não, vocês também estão convidados, é só R$20, tá? Eu já fazendo meu merchan. Aí depois eu vou fazer uma campanha com cada um. Essa campanha que eu vou fazer com cada um, o que vai acontecer? Você vai ver a sensação que dá quando você recebe um clique. Os micros resultados. Eu demorei, gente, 1 ano e meio para conseguir de lucro R$2 do tráfego. Hoje, eu subo uma campanha, eu ganho R$1.500 com R$100 que eu coloco. Então, é tudo um processo. Tá? Então, é isso que a gente vai falar. E o como, com certeza, eu vou ensinar. Tem toda uma Mas, maturação. ó, deixa eu falar uma coisa, só para te cortar. Eu sei que o professor falou para não cortar. Fabi, não coloca ninguém no grupo antes da palestra, senão ninguém vai vir te ouvir. Ninguém vai entrar no grupo antes da palestra, porque ela tem muito para falar no domingo. Brincadeira, gente. Fica à vontade. Não, e é isso, foi um chamado, sabe, agora sim, depois desse 1 ano de, sabe, de devoção, de joelho no chão, assim, gente, aconteceu uma coisa tão incrível comigo, agora, independente do meu tempo ter acabado, eu vou compartilhar com vocês, não sei se depois ele vai editar ou se isso vai ficar. Eu tive uma época, pensa assim, ó, uma pessoa que já teve uma empresa de faturar R$2 milhões. Eu tive uma época não muito longe, não muito distante, que a minha mãe, ela me deu uma cesta básica, porque eu não tinha o que comer em casa. Todo o sofá que eu vendia, eu ia lá e investia de novo no tráfico, para vender 2 sofás, para pagar uma luz, aí eu separava e mexia, vendia 3 sofás, pagava água, era assim, a minha vida estava nessa escassez. Mas Deus estava já fazendo a obra, sabe, porque quando a minha mãe deu essa cesta básica, eu fui na minha igreja, eu fui na novena, e lá nós fizemos uma campanha de arrecadar a cesta básica, né, e eu então toquei no coração, a minha vontade, eu não tinha nada na minha casa, tinha terminando a cesta básica que minha mãe tinha me dando, a minha vontade era: "Pode doar para mim?", mas eu falei: "Não, olha, eu tenho uma amiga", porque realmente tinha uma amiga que ela estava doente, e a gente podia levar uma cesta básica para ela. Aí levamos uma cesta básica para ela. No final da novena, com a quantidade de alimentos que tinha lá, nós formamos 4 cesta básica. Eu fiquei responsável de distribuir essa cesta básica. Essa cesta básica ficaram na minha casa, mas Deus foi agindo de tal forma que eu não precisei pegar nenhuma cesta básica.
Todas as 4 cestas básicas foram doadas. Gente, eu até arrepio. Na semana seguinte, eu recebi uma carta de um consórcio que eu tinha muitos anos, que eu nem lembrava, para eu resgatar 40 mil reais, que eu nem sabia que tinha. Isso foi em novembro. Foi aí que eu coloquei na minha campanha. Aí vem de novembro, dezembro e janeiro, 30 mil. Então, assim, a forma com que Deus faz as coisas é surreal, é realmente sobrenatural. E é por isso que eu resolvi aceitar esse chamado. E esse chamado vai fazer com que outras pessoas destravem da mentalidade de ganhar dinheiro. Quando ela tiver aquela coisa de buscar resultados, o resultado vem. Porque enquanto eu estava, eu preciso ganhar dinheiro, eu perdi. Quando eu falei, Deus vai agir, é Ele. Aí você se apaixona pelo processo. E foi isso que aconteceu comigo, e é isso que eu quero fazer na vida das pessoas, que vocês se apaixonem pelo processo do tráfico, da mídia, porque é um campo muito, muito promissor. Fabi, gente, se deixar a gente fica aqui, né? Porque é inspirador. É inspirador porque a sua realidade, isso que você viveu, é a realidade de muitos de nós aqui. Né? Muitos de nós está aqui como, tipo, tem que dar certo. Não tem uma opção. Tem que dar. Para mim, não existe 2024. Para mim, só existe 2023. Então, eu preciso fazer tudo que eu nunca fiz. Preciso me submeter ao máximo que eu puder para alcançar o resultado que eu nunca tive. E aí, eu agradeço você pelo transbordo. Eu tenho certeza que essa palestra vai ser matadora aí no domingo. E aí, gente, muito obrigada, Fabi. Serjão quer falar, entrou aí o Rodolfo quer, eu sei que vocês não prepararam nada, mas quer se apresentar. Serjão está na estrada, gente, não vai dar, mas só para falar aqui, o Serjão é o meu braço direito, aqui que eu consegui. Agora não dá não, só depois. Eu consegui aqui nesse grupo, pessoa disponível demais, com muita vontade de vencer, e aí tem pessoas, você vai aprender que você vai conseguir aqui pessoas para a vida. Pessoas que você não vai querer seguir adiante sem elas. Tudo porque você se disponibilizou a transbordar para elas e também a receber o transbordo delas. E você estar aqui é isso. Então, Yasmin, vou deixar a Yasmin falar um pouquinho sobre aparência, ela vai trazer um pouquinho sobre esse tema aí no domingo. Yasmin, faz uma préviazinha aí da sua palestra, por gentileza. Boa noite, gente. Então, meu nome é Yasmin, eu tenho 18 anos só, então, assim, eu acho que daqui de todo mundo acho que é a mais nova. E eu tô, assim, começando a minha vida e fazendo o máximo que eu posso de mim. Eu tô, assim, acordo muito cedo, fico até de noitão estudando, tô maratonando todos os cursos do Piorano, tô fazendo tudo o que eu posso para dar o máximo de mim. E no domingo eu vou falar um pouco sobre o poder da aparência e eu vou falar para vocês quando que isso me chamou a atenção. Às vezes pode parecer um assunto supérfluo, às vezes as pessoas pensam, mas a aparência não é importante. É importante. Uma vez me despertou quando eu vi um vídeo de uma moça que ela falava sobre o que as mulheres podem fazer para se portar de uma maneira melhor. E aquilo fez uma diferença para mim, porque eu vi aquela moça e ela se portava de uma maneira tão bonita e ela falava tão bem que aquilo me chamou muita atenção. E eu falei assim, realmente, isso que ela está falando realmente faz sentido. Se a gente sabe se portar, se a gente sabe se comportar, se a gente sabe se vestir, a maneira como a gente se apresenta é muito importante, né? Então, eu resolvi falar desse assunto porque a maneira como os outros te enxergam vai definir muita coisa na sua vida. Então, às vezes, uma oportunidade profissional, uma coisa de carreira, algo em relação ao relacionamento, né? Tudo isso, a maneira como as pessoas te enxergam vão te levar a lugares. Então, nessa palestra de domingo, eu vou falar um pouco mais vou falar como se cuidar, o que a gente deve fazer, quais as principais coisas que a gente deve fazer na nossa vida, o que é mais importante, né? Eu também vou falar um pouco sobre o julgamento das pessoas que têm em relação à nossa aparência, como que as redes sociais estão influenciando nisso, né? Porque hoje em dia a gente entra na rede social e vê
um monte de coisa, aquela estereótipo, aquela coisa, e a gente fica se comparando, e a aparência não é a gente se arrumar para os outros, é a gente se arrumar para si, né? Para a gente se sentir bem e para a gente poder impressionar no lugar onde a gente está, né? E é isso que eu vou falar um pouco no domingo. No domingo a gente vai deslanchar mais esse assunto, vai destrinchar um pouco mais. E é isso, eu adorei estar participando aqui com vocês, estou gostando muito de todos. Esse transbordo está maravilhoso, esse grupo é excelente. E Gente, tá dá para demais. perceber que E muito Yasmin obrigada por nem era tudo. tímida, né? Nem era. Isso é um destrave para ela. Então, eu acho que ela merece muita vibração positiva aí da nossa parte, porque é um destrave para ela, e eu tenho certeza que vai bombar, vai arrebentar. É uma pessoa muito estudiosa e ela tem muita disponibilidade para praticar. Então, até pessoas que estão aqui e precisam de pessoas para montar a equipe de virtualização, gente, ó, aqui é o lugar certo para isso, pessoas com a mesma frequência, tá? E aí, alguém mais quer falar? Ah, Nath, eu ia perguntar, não queria te jogar no fogo. Não, tá mudo, Nath. Eu acho que o seu mudo tá ligado aí, tá, o seu alto-falante está desligado, na verdade. E agora? Agora sim. Ah, que bom. Nath, seja bem-vinda. Obrigada. Gente, já deu para perceber, né? Como eu sou tímida, eu já estou ficando vermelha, roxa. Vai ser a minha primeira conversa, assim, a primeira reunião. Meu nome é Natália, eu tenho 34 anos, sou confeiteira, tenho 2 filhas, uma de 9 anos e uma de 4. Eu trabalhei 5 anos em casa e meu esposo vendia os produtos na rua, porta a porta. E na pandemia eu fui muito louca de abrir a minha loja. A loja é na minha casa mesmo. Se vocês puderem seguir lá, dar uma olhadinha, chama Mimo Sobremesas. E, gente, um dia eu preciso escrever um livro, um filme. Passei por muita coisa ruim. Teve as boas também, mas tive muita dificuldade, principalmente para abrir essa loja. Eu vendi tudo que eu tinha para investir nessa loja. Gente, aqui não vai dar tempo para eu, né, falar um pouco disso. Acho que uma próxima eu consigo falar um pouco. Eu acho que vai servir para muitas pessoas, encorajar muitas pessoas também, porque na vida a gente fica com medo de muita coisa, né? Se sentir vitimizado, por que está acontecendo comigo? Eu estou sofrendo demais. E desde que eu me conheço por gente, eu me sinto diferente. Sempre me senti diferente no modo de falar, de vestir. Então, desde criança, eu sou julgada por essas atitudes. E eu sei que eu tenho um chamado muito forte, e eu não conseguia entender isso. Eu sempre perguntava o que era isso, o que eu sentia, e eu brigava até com Deus, briguei muitas vezes com Deus, porque eu não conseguia entender. E esses dias foi numa palestra do Pablo, que ele falava que como Deus nos vê. E aquele dia me tocou muito. Eu falei assim, é isso. Como Deus me vê? Quem que eu sou, a Natália? O que eu vim fazer nesse mundo, né? E aí eu em oração, muito forte, foi muito forte esse momento, eu chorava demais, era 2 horas da manhã, e caiu no livro de Esther, que a Esther é o rio.
E aquilo ali, para mim, assim, gente, abriu uma janela na minha vida que eu falei, nossa, Deus, é 34 anos, vamos colocar 30 anos esperando essa resposta. E muitas vezes a gente não consegue sentir, ouvir a resposta por conta de coisa inútil que a gente vai colocando dentro do coração, na cabeça, né? Ansiedade, medo. Então, gente, eu estou tão feliz, eu queria compartilhar isso com vocês, porque às vezes uma palavra que a pessoa fala é a virada de chave na vida de uma pessoa. Então, eu acho que isso fica para uma outra hora, para eu contar a minha vida, mas vamos lá no assunto da palestra. Esse é um desafio para mim, eu nunca fiz palestra, eu sou muito tímida, muito extremo, é um bloqueio que eu preciso, assim, destravar urgente, porque como eu tenho a confeitaria, eu preciso aparecer na mídia, nas redes, né? Porque, assim, o meu esposo, ele é o oposto. Todo mundo conhece ele é um vendedor, é o melhor vendedor que eu já conheci na vida. Ele não tem medo de conversar, de falar, e eu me escondo. Então, muita gente nem sabe quem sou eu, porque eu fico muito na produção, né? E ele fica mais na frente da loja. E por ele ter trabalhado também 5 anos na rua, também ajudou muito, né, esse destravar de falar com pessoas. Eu acho que o meu medo não é nem das câmeras em si, mas é o que o outro vai pensar, o julgamento, né? Porque quando você começa, a gente tem muitas falhas, trava para falar, gagueja. No meu caso, que eu sou branquinha, eu acho que está muito escura a imagem. Eu fico muito vermelha mesmo. E eu começo que a vermelha eu já não consigo falar mais. Para mim, já acabou aquele dia e é uma dificuldade que eu tenho imensa de fazer os vídeos, né? E o meu projeto é de vender curso online, né? Para as confeiteiras, para iniciante. E eu preciso urgente desse destravar. Eu sei que eu vou conseguir, né? Com o tempo agora, com o pessoal. E outra coisinha que eu queria falar, gente, rapidinho. Há 8 meses atrás, eu ia, por conta de trabalhar juntos, mulher, esposa, criança, né, nessa pandemia, que foi muito difícil ter que cuidar de criança, trabalhar, esposo, tudo junto, no mesmo lugar. Foi um desafio muito grande para mim. E há 8 meses atrás, eu coloquei na minha cabeça que eu ia me separar, minha vida estava uma loucura, uma loucura. Eu não tinha vontade de nada, nem de levantar da minha cama. A minha vontade que eu queria era morrer para acabar todo esse sofrimento. E graças a Deus, um amigo do meu esposo, o André, ele fez o 10 em 1, a esposa, ele já era da igreja, ele passou por momentos difíceis no casamento, como eu passei, o dele foi até pior, e foi uma pessoa que nos ajudou muito, pegou na mão de verdade. E ele que apresentou o Pablo para mim. E, gente, quando a primeiro contato com o Pablo, eu já amei ele. Ele é muito eu, assim, uma pessoa simples, não fica, sabe, rodeando para falar as coisas, que tem para falar, fala logo. E ele é muito, assim, de Deus, fala numa clareza que não tem como você não entender o que ele fala. E eu vou falar um pouquinho na palestra de domingo sobre o checklist. Gente, o checklist mudou a minha vida no profissional e pessoal. Por quê? Porque eu nunca tive loja física, essa é a minha primeira loja. E, gente, ninguém
ninguém começa uma empresa já sabendo de tudo, né? Geralmente a gente vai acontecendo as coisas, vai aumentando, vai aumentando funcionário, produtividade, e você vai levando, empurrando com a barriga. E eu senti a necessidade de fazer o checklist para tudo na minha vida, cada processo da empresa. Para você ter noção, vou dar um exemplo assim da frente da loja. Até acender e apagar a luz tem no processo do checklist. Então, quando a gente não tinha esse checklist, a gente perdia muita coisa, porque não tinha noção do que tinha. Na hora de entregar um bolo para o cliente, cadê a caixa para entregar o bolo? Imagine a vergonha, né? Imagine a correria que era. E eu não tinha noção do quanto que era importante esse checklist. Nossa, minha vida era uma loucura, porque era assim, vou no mercado, gente, tem alguma coisa para comprar lá? Ah, não. Eu chegava, eu esqueci. Faltou granulado. Voltava eu lá para buscar granulado. Falava, gente, estou indo comprar embalagem. Está faltando alguma coisa? Não, está tudo ok. Ah, está precisando. Embalagem do saco delivery. Aí lá vou eu. Então, o checklist é uma gestão de tempo. É qualidade de vida, gente. E hoje eu converso com muitas pessoas, e tem pessoas que também não sabem o que é um checklist. E isso tocou muito em mim para falar na palestra. Você vai apresentar o que é, né, Nath? Vou apresentar. Nada mais é do que um planejamento, né? É um planejamento e como fazer. Porque quando você consegue, nos micros resultados, todos os dias você colocar lá qual que é a sua prioridade do dia que você precisa resolver e você colocar ela no primeiro momento, você não perde tanta energia se sentindo culpado o tempo todo. Tipo, eu tenho uma reunião para as 3 horas, mas eu preciso resolver alguma coisa de banco. E aí eu vou procrastinando aquilo lá. Aí chega horário de ir no banco, horário da reunião. Então, gente, isso é muito importante. Nossa, assim como mudou a minha vida, o meu tempo no dia a dia, economizar em vários setores, porque aí você tem noção do seu estoque, você tem noção de tudo, né? Você está com o controle na mão. Mudou a minha vida e eu quero passar isso adiante para as pessoas também, né? Otimizar o seu tempo. Então, eu vou falar um pouquinho do que é o checklist e ajudar aí a fazer um planejamento pessoal e profissional também. Ótimo, Nath. Ai, gente, meu coração está na boca. Olha, gente, olha só, para uma pessoa tímida, está tendo um desbloqueio aqui, hein? Então, já deslanchou. Nath, gente, obrigada por dar uma préviazinha para a gente quer entender, viu? Eu que agradeço a atenção. Imagina, é muito bom ter você aqui, e aí o seu testemunho é lindo. Parabéns pela superação, tá? E aí não pare, você tem que começar a colocar a cara lá, porque tem muitas pessoas como você estava. Imagine alguém no fundo de poço que você estava emocional, ouvindo você falar como você saiu. Você vai salvar uma vida, não se cale, tá bom? E aí, gente, é o seguinte, eu acho que todo mundo que queria falar, tem mais alguém que se encorajou aqui, que não ia falar, mas se encorajou? Não, todo mundo aqui, que o restante só pegou a frequência. Então, é o seguinte, para a gente conseguir fazer algo que seja realmente eficaz e prático, eu queria que você anotasse isso, lá no grupo tem, e que você seguisse esses 3 tópicos, tá? Uma palestra, ela é feita com uma introdução. Se você não sabe como fazer uma introdução, pega um videozinho. É o que eu vou fazer, um videozinho. Como introduzir um assunto rápido, de maneira prática e de maneira eficaz. Uma introdução
É o tópico dos 3 aí, dos 3 que a Fabi falou. Tudo em 3, né? Então, uma entrou no direct. Mas o que eu quero que vocês entendam é, se você não conseguir ornamentar a sua palestra nesses 3 tópicos, você vai falar e não vai ser entendido. E aí, no domingo, literalmente, hoje a gente tá com um pouquinho gente, a gente deixou, né, rolar, tava gostoso aqui, mas no domingo, literalmente, a gente vai ter lá os radares, que são pessoas que eu vou pedir para me ajudar com isso, que vai interceptar, sim, quando o tempo estourar, porque a gente precisa aprender a criar tudo isso dentro desses 3 parâmetros: introdução, desenrolar, desenvolvimento e conclusão. Combinado? Então, anotou esses tópicos, traz o seu assunto nessa forma, e aí, a ideia é, você preparou essa palestra, começa a aplicar ela no seu Instagram. Abre uma live lá, chama a gente. A gente vai lá dar apoio moral. Pega essa palestra e abre tua boca lá, cara. É o que eu vou fazer. Olha aqui, eu não tô falando algo que eu não vou fazer, não. É o que eu vou fazer, começa a me dar ziquezinha de falar isso. Mas preparou tua palestra? Gritou aqui, grita lá também. Aqui atingiu 10, 20, 30 pessoas, lá vai atingir centenas, por que não milhares? Fabi? Olha, uma coisa que eu aprendi acompanhando, porque assim, o que eu fiz quando eu decidi que eu queria conhecer um pouco mais esse mundo digital. Então, já estava fazendo o tráfego, já estava ganhando dinheiro, então eu comecei a acompanhar vários plays de sucesso e peguei um e acompanhei 2 meses. Aí fui lá e mapeei ele todinho. O Pablo chama de modelagem, eu não foi modelagem que eu fiz, eu meio que vi exatamente o que ele fazia. Aí eu pensava, eu vou fazer também, só que eu travava, porque eu não sabia, eu não tinha um propósito ainda, né. Então, se você olhar lá o meu Instagram, ele é totalmente pessoal, eu não tinha nenhum propósito. A partir do momento que você tem um propósito, que nós aqui temos, ficou claro, assim, com esse pequeno bate-papo, eu tinha certeza que a Natália não ia abrir a boca dela, eu tinha certeza que a Jussara não ia abrir a boca dela, e as 2 falaram coisas tão sábias, porque primeiro que assim, eu não sei o que é checklist, tá, gente? Tem nem noção. Você falou aí, eu falei: "Meu Deus do céu, eu vivo no improviso". Eu sou a pessoa do improviso, só que eu acordo às 5 da manhã e durmo 11 da noite, mas o meu dia inteiro é no improviso. O meu almoço às vezes sai 4 da tarde, às vezes sai 11 da manhã, quando tem uma brecha, ninguém me chamou, eu tô lá fazendo comida, né, enfim. Aí o que que acontece? Quando a gente aqui, deu para mostrar que a gente já tem um chamado. Vocês falaram, e falaram sabiamente. Tudo que vocês falaram aqui, agora que vocês têm, já descobriram esse propósito, vocês vão falar na internet. Depois eu vou mandar para vocês um app que eu uso, tá, que a Fabi é ligeira. Ele vem já com, a gente chama de teleprompter. Então você tá falando ali e a letrinha tá subindo lá em cima, ó, sabe. Aí e é um aplicativo gratuito. Aí você tá ali, o povo tudo tá pensando: "Nossa, que mulher sábia, rapaz, ela tá lendo". Se você pegar um livro, gente, você acha que esse povo vai como? Pegar um livro e tá lá, beleza. Outra coisa que é uma sacada muito legal que eu vou dar para vocês, não sei se vocês já sabem, quando a gente olha um Instagram lá, que a gente vê, mano, esse povo vive na internet, esse povo faz live, põe feed, daqui a pouco tá no store, tá no store. Gente, é tudo programado, tá? Eu vou ensinar vocês lá dentro do Facebook Business, você vai lá, você faz um único dia de gravação e você programa praticamente o seu mês inteiro, e depois só deixa rolar lá e você vai só de vez em quando fazer uma coisinha. Isso acredito que a Yasmin domine bem para ensinar isso pra gente, é um tópico bem legal, porque quando as pessoas estão fora e a gente fala isso, as pessoas: "Não, não é possível, eu quero aprender, é isso que eu quero aprender agora". Às vezes E sem ela já até viu lá tem gente que vende isso, gente. Vocês têm Tem alguém noção? por trás desse play, tá? A social media. Sim. Inclusive depois eu quero falar com você. Você fala de automação também? Você tem noção que oi? Automação. Sim, automação também, mas assim, nem estou falando de automação, eu estou falando do gratuito do Facebook, nativo do Facebook mesmo. Quando tem pessoas que vendem isso. Gente, tem pessoas que vendem a outra pessoa aprender a fazer o bio do Instagram, né. Enfim, então assim,
a partir do momento que você já descobriu o seu modelo, o seu propósito, você põe a sua cara lá e começa a falar. Um dia você pega hoje eu vou falar de checklist para melhorar, por exemplo, a minha estadia com meu marido, para melhorar não sei o quê, para melhorar. Aí você faz cada tópico, e você faz o vídeo e depois joga lá. Joga. No orgânico, gente, se você tem 100 pessoas, só 2 vai ver. Você não vai matar de vergonha. Então, é isso que eu queria falar. Não deixe de fazer, porque depois que eu fiz hoje meu Instagram, assim, já fui convidada hoje, que eu nem falei, né? Tenho 2 gestão de tráfego e fui convidada, mandaram até para o meu filho, uma moça que quer fazer uma live comigo, ela tem 150 seguidores, não sei o que lá, porque ela acha que vai me ajudar. Eu falei, filho, eu não estou buscando seguidores. Se você precisar da minha ajuda, eu te ajudo, mas não vem com essa de, eu tenho 100 mil seguidores, vem que as pessoas vão tudo. Eu não quero seguidores, eu quero pessoas de propósito. Eu quero pessoas que venham no meu Instagram e sinta a minha frequência. Vim aqui só para fazer volume, muito obrigado. Eu vendo mais de 30 mil com 100 seguidores somente. Não preciso. Isso é algo que eu já superei, o ego, sabe? A métrica da vaidade não é comigo, não é. E uma terceira coisa, agora eu esqueci de falar. Que eu achava até que era mais importante, que eu acabei não falando no início. Tá vendo porque a gente tem que escrever? E aí é um tópico que eu vou finalizar aqui para vocês. Façam o seu roteiro. Por quê? Existem pessoas que ela é desenvolta, é desenrolada. E a Fabi é uma dessas. Vai conseguir fazer tudo assim. Ela faz, ela dá conta. Talvez você não seja assim. E aí você não vai conseguir desenrolar. Então, crie um roteiro para vocês. Por exemplo, eu consigo me dar bem em algumas situações sem roteiro nenhum. Aliás, gente, eu fui quase uma década, 9 anos e meio, gerente geral de uma multinacional de vendas. Então, eu tinha que apresentar projetos para CEO, para diretores, para pessoas de fora que vinham para minha empresa, para o meu lugar onde eu administrava. Então, eu me dava muito bem. Eu sempre era nomeada para fazer isso, entre tantos outros. E, na maioria das vezes, era no improviso. As pessoas não acreditavam. Não era uma forma estratégica, eu me dava bem. E os outros achavam que era sorte. Não é, eu era desenrolada para aquilo ali. Mas não é uma forma que eu oriento, porque se você não for desenrolado para aquilo, você vai se perder e vai terminar achando que é difícil. Não é todo mundo que consegue fazer no improviso. Então, isso aí eu já peguei do mentor de hoje. Faça um roteiro. Crie o seu roteiro. O mentor da Fabi, que ela me apresentou. Inclusive, ele tem um grupo, né, Fabi? E quem quiser, eu acho que a Fabi pode colocar, né, Fabi? Pode. Grupo de oratória. Ele então, é de oratória, transbordo também. Também é de transbordo, de oratório. E é de oratória, comunicação. Então, eu acho legal para quem quer desenvolver aí a oratória, estar ali pegando a dica de um cara que é expert. Mas é isso. Então, Fabi, eu queria fazer umas perguntas, mas eu vou deixar para domingo. No domingo, no finalzinho, eu acho que eu vou abrir para a galera perguntar, porque não vai ser todo mundo que está lá que vai palestrar. E aí todo mundo vai ter sua vez de palestrar, e serão 15 minutos, com exceção, eu acho, que de 2 pessoas que eu abri um pouquinho mais, porque o assunto é um pouquinho mais extenso. Mas aí eu vou liberar no final o período para o pessoal fazer pergunta. E aí, talvez... Fabi, agora a Fabi está aqui. E aí, pessoal, vai vir todo mundo querendo fazer pergunta da Fabi, para a Fabi. Aí, Lúcia, alguém tem mamãe aqui, quer fazer pergunta? Eu vou abrir para perguntas. Inclusive, a gente estava querendo super um social media aqui para falar, porque sobre social, né? É algo que as pessoas... A gestão das mídias digitais ainda é um tabu. Por quê? Primeiro, porque o algoritmo muda toda hora. Toda hora você tem que saber o que está rolando, o que está virando. Toda hora. E aí as pessoas terminam se cansando. Não é todo mundo que quer trabalhar. Eu tenho uma pessoa que eu faço o tráfego local dela e ela fala assim, eu não quero mexer no meu Instagram, eu não tenho dinheiro, mas eu vou sacrificar, vou pagar. Tem um social media? Porque eu não tenho saco para isso. E como ela, tem um monte. E a gente queria aqui um social para poder falar mesmo. Eu sei que você vai falar sobre algo muito inspirador, mas se você puder incluir um pouquinho na sua palestra, dar uma palhinha sobre o social media, sobre a gestão das mídias digitais, eu agradeço muito. Sim, lindona. Porque é uma falta muito grande, inclusive é uma das dificuldades que mais foram abordadas no G-Form que eu pedi para vocês preencherem lá. Eu mudo até o tema. Posso falar de social media, tranquilo. Você que sabe, fica à vontade, não é nenhuma pressão.
Não, boa. Nada. É que é um tema que foi uma dificuldade muito abordada. E aí, quando a Fabi me chamou para falar de gestão, eu falei, oa, eu ia falar já, porque era um tema abordado, como dificuldade pela galera lá. Mais de 40 pessoas preencheram o formulário e 80% colocou dificuldade com gestão de tráfego. E a gestão das mídias digitais era uma dificuldade. A questão do medo e da inteligência emocional era uma, e tanto é que eu já tenho aqui a Val. A questão que hoje de manhã a Tati abordou, tá? Sobre a questão da pessoa, a pessoa nem sabe que ela está num relacionamento abusivo. Não foi abordado porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas não sabe. Elas não sabem que estão num relacionamento abusivo. E relacionamento abusivo não é só levar soco e pontapé, gente. E aí a Tati vai trazer isso para a gente, né? Então, assim, eu gostaria muito que vocês entendessem isso, preparassem o seu roteiro. Se você é desenrolada, eu não estou aqui para dar ordem a ninguém. Eu vou preparar um roteiro para eu não me perder, só para eu conseguir seguir o cronograma. Mas se você é desenrolado, faça. Se você percebe que não é, faça ali o padrão, a orientação que veio de alguém que tem mais experiência que eu, que você. Faça lá os 3 tópicos para você ser muito ali, né, coeso no que você está falando. E aí, faça o seu roteiro. E, para terminar aqui essa live, essa reunião, na verdade, que a gente fez, esse encontro, eu queria agradecer a cada um de vocês. É muito bom não estar sozinho, é muito bom ouvir você falar a sua história, ouvir você falar sobre você, sobre a sua superação, sobre as suas habilidades, e eu queria me colocar à disposição, caso você precise. Eu vou falar daquilo que é o meu lema, sobre intimidade, é o meu lema, é o que eu vivo, intimidade e relacionamento com a fonte criadora, com o Altíssimo, e eu não estou falando de religião, nem de doutrina, eu estou falando de você colocar isso em prática e fazer daquilo um hábito de vida seu. Gente, eu não consigo passar um dia sem ter o meu momento com Deus, não é obrigatório, não é o Pablo que colocou isso para mim, isso já é algo, é meu lifestyle. Isso é o meu lifestyle, e isso tem trago para mim no decorrer dos anos. Quantos livramentos, quantos socorros eu tenho recebido no meu secreto. O livro dessa mentoria que mais me conectou, que mais falou a minha alma, foi o Lugar Secreto. Os Segredos do Lugar Secreto, porque é algo que já é real para mim. Então, se você não tem ainda esse hábito, talvez esteja faltando um pouquinho de interesse. Porque para ter um relacionamento com alguém, é necessário que haja um interesse. Você não consegue um bom relacionamento com o seu parceiro se não houver um interesse de conhecer. O que ele gosta? Qual que é a vontade dele? Nossa, como ele gosta que eu faça isso, aquilo. Se não houver um interesse, não vai haver relacionamento. Então, eu queria despertar você para isso. E eu vou trazer aqui alguns relatos de como eu fiz, de como você pode começar a fazer. Inclusive, se você tem dificuldade para ler a Bíblia e entender. Se você tem dificuldade para ler a Bíblia e entender, foi uma libertação que eu recebi. Não tem uma voz que eu não leia, não tem uma vez que eu leia e Deus não fale profundamente ao meu coração claramente. Porque foi uma experiência que eu busquei e eu recebi. É engraçado porque as pessoas falam assim, não, lê você porque você entende. Não é isso. Eu destravei isso espiritualmente. É espiritual, gente. É espiritual. Então, não tem como você buscar algo e não receber. Sabe, está escrito, tudo que busca, encontra, o que bate, a porta se abre, o que pede, recebe. Se você se propor a buscar, você vai receber. Então, eu vou trazer um pouquinho de como você fazer para começar a entender. Porque como eu fiz, como que eu faço, Isa, para começar a entender a Bíblia? Inclusive, esse destrave que eu tive hoje lá, já tinha uma voz que eu ouvia há muito tempo. Começa a meditar com o pessoal lá. Começa a meditar na palavra, começa a ler a Bíblia junto. Começa a ensinar. Começa a ensinar, e aí esse meu medo me bloqueava, e é algo que eu vou começar a fazer lá. Mas se você tem dificuldade, você quer minha ajuda, pode me chamar. Gente, eu estou transbordando. Vai chegar a época de eu monetizar o meu chamado. Por enquanto, eu estou aqui de verdade para transbordar. Então, eu me coloco à sua disposição, caso essa seja a sua dificuldade. Tá bom? Então, vamos encerrar aqui o nosso encontro. Eu agradeço a participação de todos vocês. E aí, isso é literalmente uma tribo. Obrigada por fazer